Olá, está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. Dessa semana, vamos conversar com o procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, que é o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas de Alagoas, e é sobre isso que nós vamos conversar com ele. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo, mais uma vez aqui no nosso programa. Olá, Andresa, olá a todos. É sempre um prazer prestar contas da nossa atividade à sociedade alagoana. Doutor Gustavo, o senhor foi eleito aí pelos colegas para assumir o comando do Ministério Público de Contas pelos próximos 2 anos. Qual a expectativa do senhor para esse período? Andresa, primariamente eu gostaria de explicar que lá não tem eleição. Na verdade tem, mas funciona um sistema de rodízio. Porque nós entendemos que a chefia da nossa instituição, ela é um ônus que deve ser compartilhado com todos. Então todos vão ser procurador-geral um dia. Então eu fui eleito, mas nessa temática do rodízio que a gente instaurou desde que chegamos aqui em 2011. A perspectiva é boa. Eu tenho o Tribunal de Contas de Alagoas, é o segundo Tribunal de Contas que eu trabalho. Eu fui servidor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco durante 10 anos. Então quero trazer um pouco dessa minha experiência anterior também para aqui o controle externo do Estado de Alagoas. A autonomia administrativa financeira é o grande problema hoje do Ministério Público de Contas, e conquistá-la é o grande desejo do senhor? Olha, a ausência de autonomia realmente é um problema. Não sei dizer se é o maior problema do Ministério Público de Contas, mas é um problema importante. No entanto, a solução desse problema não está no âmbito local. Muito embora a gente queira ter uma instituição com autonomia financeira orçamentária, essa discussão está sendo travada no Congresso Nacional. Existem algumas PECs no momento tratando do assunto, e nós, dentro da nossa possibilidade, sim, nós podemos fazer gestões para que essa seja aprovada, mas repito, não depende do âmbito local do Estado de Alagoas, é uma questão nacional. No Brasil existem vários tribunais de contas, são 27, cada estado tem um. Alguns estados já existe autonomia administrativa do Ministério Público de Contas, mas na grande maioria não. Então essa discussão está sendo travada lá no Congresso Nacional por meio de várias PECs que contemplam essa prerrogativa institucional, vamos dizer. Então essa ausência de autonomia administrativa financeira não é uma coisa só do Ministério Público de Alagoas? Não, ela é a regra geral na federação, hoje no controle externo brasileiro de forma geral. A regra geral é o Ministério Público como sendo um apêndice, o Ministério Público de Contas como sendo um apêndice do tribunal, e dependendo do tribunal para o seu funcionamento. E o que mudaria, doutor Gustavo, com essa autonomia administrativa financeira, o que mudaria no Ministério Público de Contas? Mudaria muito, porque a partir do momento que a gente tem um orçamento próprio, verbas próprias e autorização orçamentária, né, o orçamento, a gente poderia fazer concurso público para os cargos do Ministério Público de Contas. Nós não dependeríamos da presidência do tribunal, que eu repito, sempre foi o relacionamento do Tribunal de Contas de Alagoas com o Ministério Público de Contas, sempre foi excelente, salvo um problema pontual que houve alguns anos atrás. Mas, regra geral, é muito bom. Mas a gente ficar dependendo para a nossa atuação institucional, de uma parceria com o tribunal, isso não é bom para o Ministério Público de Contas, porque, repito, pode vir, chegar um presidente, nunca houve, eu ressalto, mas pode vir a ter problemas e simplesmente o tribunal retirar os nossos servidores do nosso quadro. Então, é nesse sentido. E hoje são servidores cedidos pelos gabinetes dos conselheiros. Exatamente. Hoje cada um só tem direito a um assessor, pela lei lá dos cargos comissionados aqui do tribunal. Mas, gentilmente, o conselheiro Rodrigo, que foi da nossa carreira, ele cedeu alguns servidores. A presidência também cede alguns cargos comissionados. Mas, repito, essa situação é desconfortável, porque a qualquer momento essas duas autoridades podem pedir os assessores de volta e a gente não pode fazer nada. Então, nesse sentido aqui, a autonomia é importante. O senhor falou nessa relação do Tribunal de Contas com o Ministério Público de Contas, que sempre foi uma relação boa, salvo um problema pontual, como o senhor bem colocou, que ocorreu há vários anos. E como se dará essa relação daqui para frente? Não, eu pretendo continuar com a relação muito boa com o tribunal. Já tenho uma relação muito boa com todos aqui, todos me conhecem.
Eu não tenho problema de relacionamento nem no tribunal, nem extra. Então, eu vou continuar com as parcerias, com a presidência e com os demais conselheiros, com os demais órgãos do tribunal. As portas estão abertas do Ministério Público de Contas. Vamos manter esse bom relacionamento. Obviamente, algum momento de tensão, ele é resolvido normalmente. A função nossa é apontar, não é solucionar, é apontar algumas saídas, e que isso pode gerar uma tensão institucional normal. Isso é absolutamente normal, não é nada pessoal. Mas, repito, de forma geral, a relação nossa é excelente e vai continuar sendo excelente. E são instituições autônomas, né? O Ministério Público, embora, e é bom deixar claro para quem está assistindo agora, que o Ministério Público de Contas é uma instituição que funciona dentro do Tribunal de Contas, mas e que depende da parte de estrutura de servidores, administrativa, financeira, depende do Tribunal de Contas, mas tem as suas funções institucionais, elas são independentes do tribunal, né? Elas não precisam seguir, elas não seguem o que o tribunal determina, Perfeita né? É um colocação. órgão independente. Perfeita colocação, Andresa. Em que pese nós não temos autonomia financeira administrativa, nós temos autonomia e independência, autonomia funcional e independência funcional. Isso significa isso que você acabou de dizer, é isso mesmo. A gente pode ter observado as leis e a Constituição, nossas atitudes são guiadas pela nossa ciência e pela nossa consciência. Então, o tribunal pode pensar de uma forma e a gente de outra, e isso faz parte do jogo. Então, repisando, a gente não tem autonomia financeira, mas tem autonomia funcional. Doutor Gustavo, o que o novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas aqui de Alagoas pode aí falar para a população alagoana nesse início de gestão? Olha, eu não prometo nenhuma atitude mágica, solucionar todos os problemas do controle externo, mas os senhores podem ter certeza que aqui, como sempre esteve, antes os colegas que me sucederam, a gente vai continuar lutando para que o controle externo no estado de Alagoas seja mais eficiente. Então, eu sou muito pragmático. Eu quero que o tribunal exerça as suas funções constitucionais mais básicas. O tribunal tem várias atribuições constitucionais e legais, mas tem umas que são mais prioritárias que outras. Eu quero saber como é que o tribunal está exercendo essas funções e apontar, caso não esteja o fazendo de forma satisfatória, algumas saídas. Então, a gente tem uma função importantíssima, que é emitir parecer prévio nas contas do chefe do executivo e julgar as contas dos demais administradores. Estamos fazendo isso. Aí vai ser a minha pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou levantar alguns pontos e vou tentar, se a pesquisa não for satisfatória, fazer com que o tribunal exerça suas competências constitucionais e também as suas competências que são oriundas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está em voga no momento devido a essa crise que o país todo está atravessando. Então, esse é um projeto que o senhor aí pretende executar durante a gestão do Exatamente. senhor à frente do Ministério Público. Minha bandeira vai ser essas competências constitucionais mais básicas e também as competências oriundas da Lei de Responsabilidade Fiscal. É onde o senhor vai pegar mais pesado, digamos assim. Bom, é onde eu vou tentar, né, achar uma saída para que o tribunal seja mais eficaz, para que o tribunal... isso reflita também na Exatamente, sociedade, para que né? o tribunal emita os alertas que a LRF manda que o tribunal... A LRF, ela coloca o tribunal no ápice de um sistema de controle fenomenal. Então, a gente tem que exercer essa competência que foi criada lá no ano 2001. Doutor Gustavo, nosso programa está chegando ao fim. Eu, primeiramente, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, desejando aí sucesso no comando do Ministério Público de Contas. O senhor é o 5º Procurador-Geral a assumir o comando da instituição, depois dessa renovação, né, dessa refundação, do Ministério Público de Contas aqui em Alagoas. E o espaço vai estar sempre aberto para o senhor aqui no nosso programa. Andresa, eu que agradeço e, como sempre digo, a gente tem que dar satisfação ao que a gente faz. Todos nós aqui do Tribunal de Contas, do porteiro ao presidente, são servidores públicos que devem contas à sociedade.
Muito obrigada, doutor Gustavo, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Esse programa vai estar também no YouTube, lá no nosso canal você pode assistir todos os outros.